Segunda aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17. Diz assim a palavra do Senhor: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Glória a Deus. Quero colocar juntamente com esse texto, ou paralelo a ele, Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que já não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Amém? Glória a Deus por mais esse culto de ensino, por mais essa oportunidade de nós meditarmos na palavra do Senhor nosso Deus. Que bom que estamos reunidos mais uma vez. E com um tema bastante interessante, relevante, intrigante, que é sobre o mito da quebra de maldição. O mito da quebra de maldição. Eu posso falar com propriedade, porque em tempos passados, quando eu enfrentava situação adversa na minha vida espiritual, eu fui, como se diz, convidado ou até exortado por alguns irmãos sérios a procurar essa questão da quebra de maldição. E não vou falar aqui nomes, mas de pastores sérios. E depois eu conversei com alguns irmãos de uma certa denominação que praticavam essa coisa da quebra de maldição. E quando a gente está numa situação angustiante, quando a gente está como alguém que está no meio do mar, não é? Nadando sem ter onde se apoiar, qualquer pedaço de madeira, qualquer pedaço de isopor é para a gente uma arca de salvação. Então, naqueles dias, eu comecei a escutar sobre o assunto e até me envolver. Mas, nas vezes em que me envolvi, eu percebi uma coisa que eu vou compartilhar com vocês aqui sobre essa questão de quebra de maldição, que na verdade é um mito. E o pior de tudo é que a quebra de maldição, ela é uma maneira de substituir o trabalhar do Espírito. Mesmo que as pessoas digam que não, mas você vai ver que eles tiram o trabalhar do Espírito Santo. Não vou falar que que são pessoas mal intencionadas, não. São pessoas que até bem intencionadas, algumas, mas que tiram o trabalhar da mão do Espírito Santo e eles vão para a parte mecânica deles e começam a sondar a vida humana para resolver as várias intrigas que existem dentro do ser humano e os problemas infindáveis da alma decaída. E aí vem aquela coisa de regressão e tudo mais. Então nós queremos destacar aqui, ou trazer para os irmãos, o que nós entendemos sobre quebra de maldição, que é um mito, é um engano, porque nós já vimos os frutos disso. Pra você ter uma ideia, algumas pessoas que participaram dessa tal quebra de maldição, depois elas praticaram coisas grosseiras, sabe? Foram para um tal de encontro onde fizeram uma quebra de maldição, vieram de lá, né? Disseram que tiveram um encontro que foi, o encontro foi tremendo. E depois você vai ver essas pessoas numa situação de decadência horrível. Sem contar que a quebra de maldição oferece para o crente o efeito micro-ondas. O efeito micro-ondas. Você entra lá, em 3 dias você volta novinho em folha. Faz um apanhado assim. De repente você precisa passar umas 3 vezes por lá que você vai ficar top. Substituindo assim a ação do Espírito Santo e o Evangelho. Como eu disse, as pessoas acreditam que isso é uma ação de Deus. Mas a gente vai ver que não. Muito bem.
Entendemos que o profeta Oséias, o que ele falou é relevante, que o povo de Deus pecou ou peca por falta de conhecimento. E por outro lado, nós também, dentro, aliás, dessa questão, quando alguém não comete o pecado, ele acaba caindo em algum tipo de embaraço. Vocês sabem que algumas coisas que as pessoas praticam são embaraços. O embaraço em si, ele não é pecado, mas ele conduz ao pecado. Vamos um exemplo de um crente que ele era muito dedicado na casa de Deus. De repente, ele era pobre, situação difícil, tinha que contar a moeda para comprar, vender o almoço para comprar a janta, dificuldade tremenda. E de repente ele estava lá no santuário orando, buscando e pedindo. De repente, ele por algum motivo, uma herança, alguma coisa, ele fica bem de vida, né? Compra casas, carros. E agora, aquele crente dedicado, quando você liga para ele, irmão, você não veio para a escola dominical? Não, eu tive que levar o carro para retífica, estava com um problema no motor, ou então eu tive que sair com a família, né? Porque a gente tem que valorizar a família. E daqui a pouco você vê, o cara sai com a família, daqui a pouco ele não veio porque ele teve que visitar um parente, ele teve que fazer uma viagem, e daqui a pouco ele teve que levar o carro para lavar. Isso chama-se embaraço. Por que o embaraço? Porque não é errado você viajar, não é errado você cuidar do seu carro, não é errado você cuidar da sua família. Mas quando você sacrifica o reino de Deus por essas coisas, você vai ter problemas. Ou seja, é aquilo que a Bíblia diz: não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Isso aí é se desviar para a direita. Entendeu? Se desviar para a direita. Por quê? Porque você está fazendo uma coisa que é correta, você pode até justificar. Não, mas o dízimo eu mandei via Pix para a igreja. Mandei lá para os irmãos. Você pode até fazer isso. Porém, nada justifica você burlar o reino de Deus. Você deixa de estar nas reuniões, você não tem tempo mais para ler a Bíblia, porque, né, afinal de contas, são tantas tarefas. Muitos pregadores caíram, muitos cantores também, em pecado, por causa do embaraço. Viajando muito, irmão, fazendo a obra de Deus, minha agenda está lotada. Daqui a pouco você vê o desastre. Eles não têm tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem mais um tempo para Deus, só tem tempo para poder correr atrás da agenda. E a gente tem que tomar cuidado com isso. No caso aqui, nós nos dispomos a falar sobre a quebra de maldição, que também é um tipo de embaraço, porque você passa a entender que qualquer problema que você tem, qualquer dificuldade insolúvel aos seus olhos, é uma maldição. Eu acho que eu estou amaldiçoado, eu acho que eu estou debaixo de uma maldição, porque tudo na minha vida dá errado. Aí você acredita nisso, ou seja, eu acho que eu estou enfeitiçado. O que eu vou falar aqui, o que eu vou falar sobre quebra de maldição, foi até sugerido aqui para uma irmã, que a partir do momento que eu recebo a Cristo, essas maldições são desfeitas. Isso é verdade, mas eu quero explicar para vocês que a obra da redenção é uma lei espiritual que você precisa tomar posse. Eu vou explicar isso mais à frente, porque não adianta alguém dizer: eu sou de Jesus, eu creio no Evangelho, não coloca em prática, então ele vai ficar debaixo de maldição. Ou ele sai da direção de Deus, e aí daí por diante. Só que eu não vou falar agora no início, mas mais para frente vocês vão ver que nós vamos tocar nesse assunto. Vamos lá. Justificativas equivocadas para a quebra de maldição. Qual delas? A primeira Êxodo 20, versículos de 5 a 6, eles dizem que Deus visita a maldição dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Isso está em Êxodo 20, do versículo 5 a 6, e é interessante, porque esses crentes, os irmãos, né, falo com todo respeito aqui, que defendem a quebra de maldição, está vendo? Deus visita a maldição dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que o aborrecem. Eles só se esquecem de citar daqueles que me aborrecem. Eles só citam que
Deus visita a maldição dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Mas eles não citam o restante, daqueles que me aborrecem. E que ele faz misericórdia de uma forma inumerável daqueles que amam o Senhor. Então o que ocorre? Para justificar a quebra de maldição, alguém diz: não, eu sou beberrão porque meu pai era beberrão. Eu sou viciado em jogo porque meu pai era, ou a minha mãe. Ah, eu não tenho nada na minha vida porque minha mãe também não tinha. Ah, é porque eles mexiam com obra demoníaca, com algum tipo de feitiço, e aí eu fiquei amaldiçoado. Para justificar a quebra de maldição. E a gente vai ver que isso não é verdade. Segundo motivo, que mesmo sendo crentes, há pactos que foram feitos no passado que precisam ser quebrados. Irmãos, isso aí coloca em xeque a obra da redenção. Isso coloca em xeque, irmãos, isso aí é heresia. Coloca a obra da cruz, tira a credibilidade da obra da cruz. Ué, se a obra da redenção não consegue desfazer pactos, coisas que nós fizemos no passado, como assim? Como é que fica Isaías 53, onde diz que Jesus levou sobre si todos os nossos pecados? Castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Como é que fica esses textos? Como é que fica a obra da redenção em nós, se nós recebemos a Cristo, mas tem um monte de maldição para ser quebrada por um suposto homem de Deus que vai ter que, fazer uma quebra de maldição sobre nós? Como assim? Aí eu pergunto: o que adiantou você receber a Cristo, se você está recebendo as mesmas coisas que um perdido recebe? É muito estranho, não é? Não é uma coisa que fere as Escrituras? Parece ser uma coisa boa. Eu falo, como eu disse, já estive lá no meio, eu sei o que é isso. 3. Qual é a outra justificativa? Que os traumas do passado precisam ser relembrados e quebrados para recebermos a bênção do Senhor. Interessante. Mas quando você recebeu a Cristo, você não aprendeu que você tinha que perdoar, não? Vocês não entenderam? Eu fui pregar num lugar, Columbandê. Não vou citar o nome de ninguém. Columbandê é São Gonçalo, né? Columbandê. Fui pregar lá. E depois que eu preguei no sábado, uma irmã, a irmã disse para mim: olha, tem uma irmã lá da igreja onde você pregou, lá no ministério lá, que quer falar contigo. E aí no telefone ela falou assim: pastor, todas as pessoas, todos os homens de Deus que vêm aqui de longe, eu peço para orar por mim, porque há 2 anos eu estou magoada com o que fizeram comigo, tiraram os meus cargos, me humilharam, e eu não consegui mais perdoar. E é uma irmã que prega. Ela disse: há 2 anos que eu não consigo perdoar o que fizeram comigo, foi muito doloroso. E isso ela estava falando no telefone. Eu disse: aí eu peço para orar por mim. E, queridos, oração não tira mágoa de ninguém. Não é para orar. Isso aí não tem nada a ver com quebra de maldição. Isso tem que ver com o evangelho. É a pessoa que evita de praticar o evangelho. Seria o quê? Liberação de perdão. Era isso que a pessoa deveria fazer. Então, você vai para uma tal quebra de maldição para orar, para fazer uma regressão suposta, e aí você consegue ficar livre. Não, amado. Das vezes que eu tive que ministrar sobre alguém, no meio das pessoas que ministravam quebra de maldição, o que eu ministrava era a palavra. Tu tem que liberar perdão. E aí, só falar isso para essa irmã não resolveria. Eu falei: minha irmã, não adianta orar por você, não vai resolver o problema. E eu disse para ela o seguinte: você sabe por que você não consegue perdoar? Porque você é arrogante, porque você é exaltada, porque você é maior do que Jesus. Por isso que você não pode perdoar. Ela disse: pastor, eu não entendi. O que isso tem a ver com falta de perdão? Minha filha, Jesus é Deus. Uma vez ele estando em forma humana, ele sofreu todo tipo de humilhação. E ele, sendo Deus, que é puro, que é santo, ele poderia dizer: vocês não podem fazer isso comigo, porque eu sou santo.
Vocês sabem a quem vocês estão querendo ferir? Eu sou o Filho de Deus. E a Bíblia diz que em Filipenses, que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se humilhou. Jesus poderia falar, eu sou filho de Deus, você não pode fazer isso comigo não. Falei, minha filha, Jesus é Deus. Agora a minha pergunta é, quem é você? Quem é você que está se condoendo? Ai, me humilharam. Entendeu? Você é um monte de barro. Sem a graça de Jesus, você é menos que nada. Agora, você não quer perdoar porque tiraram cargos de você? Como assim? Você é dona de alguma coisa? Você é mordoma? É administradora? Você administra bens que não te pertencem? Então, você, não vai perdoar porque você se apropriou do direito de não ser tocada por ninguém. Jesus, que é Deus, perdoou. Você, que é um ser humano que precisa da graça para ser salva, você não perdoa. É isso mesmo? Significa que você é mais importante do que Jesus. Você percebeu que Deus permitiu a retirada, a humilhação que você sofreu para tratar com o teu ego? Para moldar o teu caráter? Para que você produzisse o fruto do Espírito? A mansidão, a temperança, o domínio próprio? E ela começou a chorar e disse, agora eu entendo porque eu tenho que perdoar. Se você, amado, grava o que eu vou lhe dizer. Quem não perdoa, anda com o inimigo, toma banho com ele e dorme com ele. Porque se você não perdoa, toda hora que você se lembra, ele te fere de novo. Se você não perdoa, toda hora que você se lembra do ocorrido, o que é que você faz? A mão sua, você chora, começa a tremer, sente medo ou ódio. Sabe o que isso significa? Que você sofreu a segunda, quando você relembrar a terceira, você sofre a terceira vez. Se você se lembrar 100 vezes, você vai sofrer aquele agravo 100 vezes. Ou seja, o que se chama na psicologia de janelas killers, ou janelas assassinas. Porque você abre e revive tudo de novo. Pior, crente, é quando você relembra, chora, fica ali tremendo e depois diz, mas eu já perdoei. Como que você perdoou? Ô pastor, mas acontece que quem perdoa não esquece. Eu falei, quem falou que era para esquecer? Quem perdoa não esquece. Quem perdoa já não sente mais o efeito do agravo. Ele se lembra, mas aquilo já não lhe machuca mais. Isso é perdão. Está entendendo? Você não se lembra que era pecador? Mas isso não te afeta mais, que você estava perdido, praticando tanta coisa errada. Hoje você não sente isso, sente o perdão de Deus, se lembra que você foi essas coisas e tem até terror de lembrar disso. Eu não quero praticar essas coisas. Porém, você se lembra, mas foi perdoado. Então algumas pessoas dizem que na quebra de maldição, mas eu lembrei do meu tempo de criança, eu chorei e tal. Isso é regressão. No Evangelho, quando você se arrepende, Deus pega todos os teus pecados e lança no mar do esquecimento. Como é que você tem que ir lá numa quebra de maldição porque ainda tem coisas que não saiu? Olha só o que você faz com o sangue de Jesus. Você diz, não é suficiente. Você entendeu? A heresia, o tamanho da heresia da quebra de maldição? Se você precisa ir para uma reunião para quebrar maldições do passado, é que o sangue de Jesus não fez efeito. Com todo respeito aos irmãos bem intencionados, irmãos, isso é uma coisa diabólica. Você não percebe, mas é. Teve uma irmã que ela vivia no meio de quebra de maldição. Foi para os Estados Unidos, um pastor ministrou lá, caiu endemoniada, irmã do círculo de oração. Não, eu estou falando que ela mesma, ela testemunhou isso. Por que ela caiu endemoniada? Ué, mas não fez a tal quebra de maldição? Não ficou livre? Não, amado. Você não pode procurar um substituto para o Calvário. Sabe? Você não pode. 1 João capítulo 1, versículo 7 diz, filhinhos, diz o seguinte, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus
nos purifica de todo o pecado. Eu fiz a leitura de Romanos 8:1, do versículo 1, não é? Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ah, mas como que você conseguiu achar uma condenação? O sangue de Jesus não fez nada. O Espírito Santo ficou alheio aos teus problemas. Irmãos, o elemento, purificador, usado pelo Espírito Santo, o bisturi do grande cirurgião Adonai, está aqui. O livro sagrado. Se esse livro não te transformar, irmão, não tem quebra de maldição que dê jeito. Pior, há algum tempo tinha uma irmã que lá onde a gente congregava, batia um espírito nela, irmão, que ela pulava igual um martelete. Quem conhece martelete de furar pedra? Ela ficava assim, ó, e pulando. Era sério. Ela já tinha 2 anos no evangelho. E aí, um irmão lá, não vou falar o nome, foi lá fazer a tal da quebra de maldição, sei lá, com ela. E aí, não resolveu, caiu uma vez endemoniada, caiu não sei quantas vezes, por fim, mandaram me chamar. Eu disse, mas já não fizeram a tal oração? Eu falei, não, mas eu continuo caindo. E aí, conversando com ela, quando eu fui orar, ela falou, mas o irmão não vai pedir para eu falar o nome dos demônios para renunciar, não? Eu falei, como assim? Não, porque o pastor que orou por mim trouxe uma apostila com, sei lá, dezenas de nomes de demônios para eu falar o nome de um por um e renunciar, para ficar livre. Eu falei, misericórdia. Irmãos, isso aí é um descarrego purinho. Eu falei, não, irmã, não é assim que funciona, não. E aí, conversando com ela, percebemos, irmãos, que ela havia sim uma ação demoníaca do passado, havia. O problema é que aquela irmã não se submetia ao evangelho, irmãos. Se você não... Por isso que a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. O evangelho não vai fazer efeito na sua vida se você vive na carne. Tem pessoas que elas vivem na carne, mas querem usufruir dos privilégios do evangelho, mas não dá. Tu tem que sair da carne. Tem que andar no Espírito. A Bíblia diz, andai em Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Está entendendo? Item 4. A maldição, olha só, algumas pessoas dizem assim, a maldição de pai e mãe é perigosa, ela pega. E teve um certo pastor que disse o seguinte, ele disse o seguinte, se a mãe amaldiçoou o pai e não liberar perdão, você está perdido. Eu falei, nossa, quer dizer que a maldição de um pai e de uma mãe é maior do que o perdão de Jesus. Os irmãos estão entendendo o tamanho da heresia? E aí, como ele, por exemplo, os irmãos sabiam que tem pastores que eles amaldiçoam um membro porque não está mais congregando no arraial dele, ele amaldiçoa para que tudo dê errado na vida deles lá, só vai ser abençoado se voltar aqui, porque eu preciso te dar a bênção. Irmãos, como assim? Quer dizer que se um pastor não concordar que eu vá congregar em outro lugar, ele me amaldiçoa, eu nunca mais me levanto? É o que eu chamo dos feiticeiros gospel. Como assim? Por quê? Vamos nos lembrar, depois vamos fazer essa leitura, que você vai perceber que isso é coisa de feiticeiro. Feiticeiro gospel. Se você sair daqui e vou lançar uma maldição, na tua vida já era. Como assim? Isso não combina com o evangelho. Aí alguém diz, a maldição do pai e mãe, não tem jeito, pega, irmão, se houver, só para quem desonra pai e mãe. Então a questão da maldição, irmãos, não é que você jogou um feitiço, é que aquela pessoa já está com a maldição sobre si, quando ela desonra pai e mãe. A Bíblia diz, ama teu pai e tua mãe, para que te vá bem, e multipliques os teus dias sobre a terra. Quando você desonra pai e mãe, que é um mandamento bíblico, você já está debaixo da maldição. Está entendendo? Então não é porque aí o pai pode falar qualquer coisa ou a mãe, mas não é essa a questão. A questão é que você desobedeceu a Deus. Agora, se você é obediente a Deus, o teu pai não quer você no evangelho e te amaldiçoa, vai pegar? Não. Por que não? Porque você está debaixo da obediência. Entendeu?
Se o pai, aquilo que eu falei inicialmente, se o pai era ébrio, o filho também será. Eu conheço realmente pessoas que o pai era um beberrão, o filho se tornou beberrão, o neto se torna beberrão, e por aí vai. Porém, nos lembramos de uma coisa, irmãos: você não é obrigado a obedecer o mesmo espírito que destruiu teu pai, tua mãe. Você não é obrigado. Então, se o pai era beberrão, o filho só vai ser se ele quiser. Não é uma predestinação. E por que não é? Ezequiel 18, versículo 2 e 3. Deus diz: nunca mais dirás esse provérbio em Israel: os pais comeram uva verde e o dente dos filhos ficou embotado. Ele diz, sabe, a alma que pecar, essa morrerá. O pai não levará o pecado do filho, nem o filho levará o pecado do pai, irmãos. Está escrito, Ezequiel 18, versículos 2, 3 e 4. Está entendendo, irmãos? Então não há apoio escriturístico para você apoiar a quebra de maldição. Dando sequência, quais os perigos, porque é perigoso essa questão de quebra de maldição, sim. Quais os perigos da quebra de maldição na igreja, no meio dos irmãos, no meio dos crentes? Primeiro, eu disse anteriormente que descredibiliza a eficácia da obra da redenção. Coloca em xeque. Como assim? Cristo fez a obra, eu agora estou salvo, mas eu estou cheio de maldição. Alguns anos atrás, eu não me lembro qual foi o motivo, sei que nós chamamos um pastor para fazer uma oração na época, eu não sei que ele foi lá em casa fazer uma oração, levou a equipe dele. Irmãos, aquele pastor repreendeu tanto demônio lá em casa que eu não sei como é que a gente conseguia morar lá. Acho que tinha demônio até igual piolho na nossa cabeça. Tinha demônio para todo lado. Ele saiu expulsando demônio de tudo quanto é lugar lá. Ele viu demônio. Gente, que é isso? Até no quadro que a gente tinha, o cara só faltou procurar as nossas peças íntimas para ver se tinha capeta lá. Coisa séria, irmãos. Que perigo. Você vira um feiticeiro, né, que diz que é do céu. É um xamã gospel. É complicado. Aí, passagens como Romanos 8:1, onde não há mais condenação, segundo aos Coríntios 5:17, que nós lemos, portanto, dizendo que nós agora somos nova criatura, ou Isaías 53 diz que o Senhor levou sobre si os nossos pecados, as maldições, tudo de mal que estava em nós. Tudo isso perde sentido. Nada disso tem valor, porque você, afinal de contas, você precisa ir numa tal reunião para desfazer esses feitiços aí. É uma tal reunião que as pessoas dizem: o encontro é tremendo, é secreto, não pode falar nada para ninguém, para você chegar lá e ficar 3 dias expurgando um monte de coisa. Deixa eu lhes dizer uma coisa, irmãos, uma experiência. Cabe eu colocar experiências no que eu estou falando. Eu estava trabalhando num lugar e passava uma irmã na minha frente, e presta atenção, uma irmã do ministério deixa para lá, e todas as vezes que ela passava, eu não sabia o nome dela, eu sabia que ela era evangélica, e eu via algo, mas eu não falei até o dia que ela veio conversar comigo. Aliás, apresentaram-na para mim, e eu disse: qual o seu nome? Ela falou o nome dela, eu brinquei, não vou falar o nome aqui na live, e eu brinquei porque ela se parece com alguém que casou com aliás, o nome dela é bíblico, e ela casou com um camarada aí lá da Bíblia. Eu citei o nome: você é a esposa do fulano? Quer dizer, na verdade ela era separada. E o tempo passou, certo dia, certa noite, eu já tinha terminado o trabalho, estava no meu quarto, lá mesmo na empresa, e ela chegou na porta assim, tinha várias pessoas lá em volta, né? Então ela só não entrou. Chegou na porta assim, colocou a mão, me cumprimentou, e começamos a conversar. Eu olhei para ela e disse: por que quando eu olho para você, eu te vejo dentro de um casulo? E eu falei: eu não sei. Eu falei: para você estar nesse casulo, significa que você sofreu um trauma muito grande. Irmãos, isso tem a ver com o evangelho.
Aí ela disse, se você ficar insistindo nisso, eu vou chorar. Mas é isso que vai acontecer. Eu falei, você, por exemplo, é crente, entra no templo, adora, mas quando você sai ali, da porta para lá, você sente que nem tem Deus na sua vida. Sabe o que é isso? Significa que você tem um trauma muito grande. O que aconteceu na sua vida? E que você não se livrou desse trauma. Era a falta do perdão. Sabe o que é interessante? Eu a chamei e disse, olha, eu não vou poder mandar você entrar no meu quarto para orar, mas agora quando você for para o seu quarto, sabe? Porque ela disse que o marido dela, todas as manhãs, ela acordava ele com um revólver engatilhado no ouvido dela. Hoje você morre. E ela acordava com aquele cara com a arma no ouvido. E aí por fim se separaram. Ele ficou com o filho dela, que já nessa época tinha uns 14 anos de idade, e ela foi morar sozinha. Ela nunca superou esse trauma. Mas irmãos, é uma coisa do acompanhamento de um pastor conhecedor da situação, para ela se recuperar. E também um esforço dela para entender, para orar e entender que o evangelho é para liberar perdão sobre essa situação. Ela não se perdoava por esse fato, né, de ter se casado e ter dado errado. E eu disse, olha, vá para o seu quarto, desabafa, fala tudo que você gostaria de falar para esse cara, seu marido, ex-marido, e depois você libere o perdão no seu coração, porque você não precisa falar isso para ele nem cristão é. Faça isso, faça uma oração, libere o perdão, ore pela vida dele, deseje o bem dele, que a Bíblia manda, irmãos, é libertador. O capítulo 5, do versículo 42 e 43 em diante de Mateus, orai pelos vossos inimigos. Sabe? Orem, bendigam aqueles que te amaldiçoam, deseje o bem daqueles que te perseguem. Isso é libertador para que sejam chamados filhos de Deus. Fazendo isso, sabe? Quando você perdoa o teu inimigo, você amontou a brasa de fogo na cabeça dele. E aí ela fez isso. E outra, irmãos, pessoas, ela disse assim, pois é, eu não consigo me casar, né? A pessoa se interessa por mim, mas quando chega daí um tempo não quer mais saber, ou só conversa e vai embora. Eu falei, claro, você está com sentimentos bloqueados, com medo de sofrer de novo o que sofreu no passado. Mas onde que Jesus entra nessa história? Você não é crente, menina, onde que o evangelho entra? E ela realmente, irmãos, conseguiu, ficou liberta pela palavra do Senhor. E tempos mais tarde, ela veio me comunicar que foi pedida em casamento. Ela nem casou com esse rapaz não, casou com outro, mas se casou, se livrou do problema. E outra, dias depois, ou meses depois, o filho a procurou, e o ex-sogro mandou chamá-la. Ela foi lá, conversou com o ex-marido, que já estava casado com outra, conversou com a família, estava tudo bem. Por quê, irmãos? Ela colocou a palavra em prática. O segredo é a Bíblia, amado. Eu nem orei por ela, nem precisou. A maioria dos crentes que vem pedir oração, irmãos, a maioria não é para você orar, é para você mostrar para ele que a palavra liberta. Libertação verdadeira só existe pela palavra. Se você não coloca a palavra de Deus em prática, irmão, se a palavra não te liberta, ninguém vai te libertar. Por isso que a Bíblia diz, e conhecereis a verdade fará o quê? Vos libertará. 2. Qual é o outro perigo da quebra de maldição? Traz o crente de volta à velha natureza decaída com seus pecados. Se você for sondar, irmãos, a tua velha natureza, só tem lixo lá. Você vai ficar a sua vida inteira, como se diz, tirando coisas da lixeira. A alma, irmãos, ela é corrupta. A natureza decaída é corrupta. Não adianta, lá só tem imprecações, lá só tem maldições, lá só tem coisas que não prestam. Sabe qual é a solução de Deus para a natureza decaída? Para o velho homem? Simples, cruz. Deus não manda você competir com a velha natureza, é cruz. Não adianta você lutar com a tua velha natureza, você vai perder. Por isso que o apóstolo Paulo, ele, segundo conta-se a história, né, diz que era um costume de certas condenações em Roma. Uma delas era pegar o assassino
pegar a pessoa que foi assassinada e acorrentá-la sobre o assassino e soltá-lo. Amarrava nele. E ele tinha que carregar, isso segundo a tradição. E diz que ele ficava carregando aquele cadáver sobre ele, aquilo apodrecia, ele acabava adoecendo e morria. O apóstolo Paulo usa esse termo, segundo se conta a história, por isso que Paulo usa a palavra da seguinte forma: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele não fala da morte desse corpo, ele fala do corpo dessa morte, porque ele calculou a natureza decaída como um cadáver que você carrega. Você não consegue fugir da natureza pecaminosa, ela anda junto com você, ela dorme contigo, ela acorda contigo. É um peso morto. Então, você vai lutar com a velha natureza? Como assim? Você vai perder. Você não luta com a velha natureza, você alimenta a nova natureza. Você é a nova criatura. A velha criatura, o velho homem, tem que ficar crucificado. Não dá ideia para ele não, deixa ele agonizar, deixa ele pingar sangue, deixa ele ficar ali agonizando, porque você sabe que a qualquer momento ele vai apagar de vez. Agora, se você ficar tentando convencer a sua alma a ser fiel, ela só é religiosa. Má religiosa ou falsa religiosa é a alma. Sabe, porque as pessoas... Qual é a pessoa que é idólatra, que ainda não teve aquela experiência de chegar diante do ídolo, o santo não sei quem, o ídolo não sei quem, e chorar, sentir uma presença, um calor? Quantos? É a mesma sensação que alguém tem quando vê um artista. Tem mulher que desmaia, chora, né? Pressão sobe, fica doidinho quando vê um artista. Dá chilique, né? Como as pessoas dizem. Mas isso não tem nada a ver com espiritualidade. Conheço um camarada carnal problemático que tudo que ele está conversando me deu até arrepio. Meu filho, tem gente que se arrepia por cada coisa. Nem vou falar aqui que o algoritmo me mete facão. A gente fica arrepiado por cada coisa aí, cada coisa que é só o sangue. E tem 3. Qual é o perigo da quebra de maldição? Tira dos crentes a responsabilidade por seus erros e torna-os passivos de constantes autopurificação, algo que cabe ao Espírito Santo fazer. Quem nos converte é o Espírito Santo. Quem molda o nosso caráter é o Espírito Santo. O Paráclito divino é o Espírito Santo. É essa relação entre você e a palavra que vai te transformar. Não, pastor, mas é o que eu estou tendo aqueles mesmos sentimentos que eu tinha no tempo que eu estava caído. Mas é a tentação, coisa da velha natureza, coisas que o diabo faz. E você vai fazer o quê? Vai jogar essa responsabilidade numa quebra de maldição? Ou você vai sair da carne e entrar em ação contra esses espíritos decaídos? É a oportunidade que Deus te dá de você produzir frutos espirituais. Algumas pessoas, irmãos, querem viver na base do feitiço gospel. Eles sentem um problema, pastor, aqui, eu tô com você. Não é que é proibido pedir oração não, tá, irmãos? É correto. Só que tem crente que ele não quer se responsabilizar com o problema. Ele quer que o pastor assuma a vida dele. A gente já teve aqui experiência de pessoas que praticamente queriam que a gente ficasse 24 horas por dia na cola deles. Qual foi o resultado? O que nós ganhamos? Calúnias, difamações e tudo mais. Por que isso, irmãos? Nós cometemos uma falhazinha. Qual é? Aquela de, apesar de que a gente estava tratando bem, mas é aquela de você não deixar a pessoa se responsabilizar por seus erros. É uma mãe super cuidadora, como é que é o nome que se dá? Tem um termo que se dá para mãe, super protetora. É a mãe super protetora. Tudo que o filho faz, ela está lá para proteger. Ele faz uma besteira, a mãe vai lá e protege. Ele vai preso porque comprou o que não devia, ou roubou, a mãe vai lá, paga a fiança e tira. Quer dizer, você passa a ser o para-raio de um pecador. Não, amado. Quando o camarada cometeu um delito, ele precisa pagar pelo que ele fez. Aprenda isso. Seu filho cometeu um delito, você ensinou e ele teimou, ele tem que pagar ele tem que sofrer as consequências do seu erro. Se ele não sofrer,
ele vai continuar fazendo o que ele sabe, você vai proteger. Conta-se a história de um juiz, que o filho dele, porque ele era um juiz famoso, importante, né? Além de ser juiz, né? É uma pessoa muito querida e uma pessoa considerado por muitos. E o filho dele, um baita de um problemático, um delinquente daqueles. Toda vez que ele ia preso, ele dizia: sou filho do juiz fulano de tal. Aí a polícia soltava, o delegado, advogado, tudo era fácil para ele. Ele cometia o crime, então ele tinha uma lista criminal enorme. E ele saiu da cidade dele, saiu de perto do pai dele e cometeu alguns crimes. Foi apanhado, mandaram ele de volta para a cidade onde ele morava para ser julgado lá. Justo onde? Onde estava o pai dele, na corte. E no dia do julgamento ele descobriu que quem ia julgar a causa dele era o pai. Então ele ficou todo alegre, falou: estou absolvido, é meu pai que vai julgar. A família toda foi para lá porque não queria que ele, devido a sua ficha criminal muito alta, muito grande, ele ia ficar trancado por muitos anos. E chegou lá, o pai ficou frente a frente, irmãos, com o filho, só que na qualidade de juiz. E ele todo olhando assim para um lado para o outro, como dizer: vai bater o martelo ao meu favor. Só que na hora, depois de ouvir todos os advogados de acusação, os promotores, ele bateu o martelo e sentenciou a vários anos de cadeia aquele delinquente que era o filho dele. O filho ficou assim: como assim? Meu pai me condenou? E aí a família foi atrás do juiz e disse: vem cá, você é maluco? Você acabou de condenar o seu filho. Ele falou: eu não condenei o meu filho. E eles disseram: você condenou. Ele disse: não, eu estou chorando por dentro porque eu queria o meu filho absolvido. E como que você condenou? Ele disse: eu não, o juiz. Entendeu, irmãos? O pai queria soltar o filho, mas o juiz disse: não é possível, a ficha criminal dele é muito grande. E o juiz não julga com o coração, ele julga com a Constituição. Está entendendo? É igual o pastor, ele não pode julgar com o coração, ele tem que julgar pela palavra. O julgamento é aqui, não é o coração. Às vezes você fica com o coração dolorido de ter que corrigir um filho, mas você precisa corrigir. Vai doer, mas corrija. Não deixe ele saber que você está com o coração mole, não. Para quê? Para que ele aprenda a sofrer as consequências dos seus erros e consequentemente mudar. Então, não tire a responsabilidade dos crentes que vêm à casa de Deus esperando uma oração miraculosa para ele, sabe, voltar para casa abençoado. Eu conheço, irmãos, pregadores mentirosos. Hoje sai daqui com a vitória. Mentira. Bom, só se a esposa dele se chama Vitória. Porque é mentira, amado. Levanta a mão, pega a vitória. Aí todo mundo sai com a vitória para cá. Mentira. Isso é mentira. Irmãos, Deus quer que você se responsabilize. Não é só privilégio, não. Vai lá, pastor acaba de pregar, fica toda reunião, 200 pessoas lá na frente para receber a oração. Para quê? Que é para a luta acabar. A luta não vai acabar, você vai ter que lutar. Vocês lembram da terra prometida? Foi prometida para o povo de Israel, porém eles tinham que lutar para tomar posse. Por que você quer tomar posse no mole, na facilidade? É como se você não tivesse uma natureza pecaminosa. É como se você fosse o santinho que não pode ser tocado, eu sou a menina dos olhos de Deus, e aí ninguém me toca. Aí eu fico perguntando: para que tem o capítulo 6 de Efésios? Aquilo é um arsenal. Está lá a armadura, a espada, escudo, tudo lá. E você quer ser o nhunhunhum, o docinho. O Nutelinha. Ninguém toca em você porque eu sou a menina dos olhos de Deus. E lutar que é bom contra o pecado não vai. Viver uma vida de oração não vai, ler a Bíblia não vai, mas vai esperar uma quebra de maldição para facilitar as coisas para você, irmãos. Isso é falso, isso é perigoso, é perigoso. A Bíblia manda você vigiar, manda você orar, manda você usar as armas do Espírito, é para você lutar. Então, ô crente, larga de ser preguiçoso, vai fazer alguma coisa no reino de Deus. Item 4, qual é o outro perigo? Torna os demônios competitivos com Deus, irmãos.
Tem uns demônios aí, da quebra de maldição, que ele até ri do sangue de Jesus. Mas esse tipo de demônio só nasce na cabeça de alguém que acredita nisso. Alguém já falou para mim: você vai orar pela fulana? Da última vez amanheceram o dia orando, o demônio não saía. Eu falei: também acredito, claro. Tem demônio aí que desafia o sangue de Jesus, o nome de Jesus. Aí a tal apareceu lá. Realmente, irmãos, o que ela fazia? Os irmãos diziam: sai, ela falava: entra. Os irmãos diziam: sai, ela dentro dela dizia para o demônio: entra. Ficou aquela brincadeira a noite inteira. Irmãos, e outra coisa, tem lugar que nem é demônio, é a própria pessoa. Agora, isso é problema do pastor, que tem que ter discernimento, tem que orar, tem que pedir a Deus. Se você não está vendo, passa para alguém que pelo menos veja o que está acontecendo. A maioria não tem demônio, o que tem é safadeza. Vai uma dica aqui, isso vai ficar gravado. A gente vai pelo discernimento, mas alguns usam uma tática. Se o cara está endemoniado, você pode beliscar, enfiar uma faca que ele não sente. Agora, se ele não estiver, dá um beliscão. Se ele gritar: ai, meu filho, ele está fingindo. E tem gente que usa essa tática, né? Dá um beliscão que ele grita. Dá aquela torcida assim, ó, né? E aí ele... Mas claro, a gente não usa isso. Mas tem gente que usa. Já vi gente querer, irmãos, brigar. A filha queria punir a mãe, então fingiu que estava endemoniada. A outra filha de um presbítero queria punir o pai, fingiu que estava endemoniada, entrou toda torta na igreja e era mentira. Aí o pastor, amigo nosso, foi lá orar e disse: eu não aguento, eu estou exausto. Exausto de quê? Tu estava expulsando nada. E aí essas pessoas, irmãos, esses embusteiros aparecem aí, dando aos demônios uma capacidade que eles não têm. Eles são perigosos. Porém, o nome de Jesus suplanta a todos. Vamos ao mito da quebra de maldição, que é o nosso tema. Uma oração especial com confissões sugeridas que ao final te libertará do passado. Quer dizer, o mito, isso é mito. É mito. Se você recebeu a Cristo, não está na carne, e se você estiver na carne, isso aqui não resolve. Você vai ter que vir todas as reuniões, fazer orações, repreende uma coisa, aparece outra, você repreende aquela, aparece outra. É o mesmo que você tentar esvaziar o mar com um caneco. Toda vez que você tirar, você vai lá, aquilo está cheio. Você vai lá e tira, ele está cheio. É isso que vai acontecer. Você não vai resolver nada. 2. Alguns estão fugindo do fogão a lenha da santificação e procurando outro meio de ser transformado. Então, do fogão a lenha da santificação, pela paulatina ação do Espírito Santo, alguns estão correndo para o micro-ondas dos arranjos humanos. Deus ainda vai trabalhar paulatinamente para moldar o teu caráter. Irmãos, não acredite nesse negócio de estalar de dedo e a pessoa sai transformada. É falso, é mentira. Ah, pastor, depois que eu recebi aquela oração, teve uma irmã que disse que recebeu, foi tremendo. Olha, eu voltei de lá e ela não parava de falar, que coisa boa que eu recebi. Aí dia depois ela apareceu com a barriguinha grande. Ela recebeu um negócio bom lá. Então, quebrou mesmo o negócio lá. Olha que espiritualidade, irmãos. Voltou de lá grávida. Então, estou falando que eu conheço. Não vou falar nome. Pior, irmãos. Pior que ela voltou grávida e não era do namorado dela. Aí que o negócio fica mais grave. E ela voltou de lá dizendo que o negócio foi tremendo. Foi mesmo. Voltou grávida. Foi um encontro e tanto. Ô, irmãos, a gente sabe que isso é falso. Provoca emoção, provoca um monte de coisa, mas fique com a Bíblia, com a palavra de Deus, colocando em prática. Quebra de maldição também é um caça-fantasmas. Um caça-fantasmas onde se invoca as criaturas imaginárias dos enganos para serem notificados de sua derrota. Venha, a avó, o avô, aquele que era maldito, agora vamos falar o nome do fulano que era escravo, do homem que era capataz, então vem cá, reúne, agora renuncia, eu renuncio o capataz, eu renuncio o escravo. Oi, irmãos, onde se encontra isso na Bíblia? Os irmãos sabem que essa questão de quebra de maldição, ela
fere as Escrituras. Conclusão: não existe maldição sem causa. Provérbios 26, versículo 2, diz que não há maldição sem causa. Para haver maldição, tem que haver causa. Aí, o espírito maligno, a minha vida está enrolada, o demônio não deixa eu dormir. Por qual motivo? Eu estou fazendo tudo certinho. Comigo aconteceu, irmãos. Mas sabe por que aconteceu? Eu ia dormir, desde a minha infância, eu dormia e acordava, vez por outra eu acordava com um ser, com um capuz, porque a família que me criou vinha do satanismo, e eu acordava com aquele ser arrumando o guarda-roupa, literalmente. Era porque a mulher, o pessoal da casa invocava, e ele estava lá. E por que estava ali contra mim? É uma história que eu não vou contar os detalhes, mas porque o espírito maligno estava lutando comigo porque eu havia sido oferecido. Eu nem era cristão. Eu me tornei cristão, parei de ver isso, porém eles continuaram lutando. Claro que eles iriam lutar, eu é que deveria me posicionar. Aí eu saí da direção de Deus. E quando eu saí da direção de Deus, eu comecei a lutar, mas senti que eles não se afastavam, porque havia uma legalidade, um direito dado ao inimigo, minha rebeldia. Então não tem nada a ver com quebra de maldição, e não adiantava, os irmãos iam fazer quebra de maldição se estavam mal. Por quê? Porque eu estava fora da direção de Deus. Dá até tema para um outro dia de falarmos sobre isso. Eu que estava em falta, eu precisava me consertar, e Deus permitiu esse mal vir. Vencemos, nos posicionamos, voltamos para andar na direção do Espírito do Senhor, e esse negócio todo caiu por terra, para a glória do Senhor nosso Deus. O mundo espiritual, irmãos, funciona com leis espirituais. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 6, diz assim, eu cito muito esse texto: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas, anulando sofismas e todo conhecimento que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então é interessante o que o apóstolo Paulo fala nesse texto, porque algumas pessoas gostam de citar a primeira parte, mas eles não citam o restante. Diz assim, versículo 6, e estando prontos, levando todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Só há uma maneira de você punir esses espíritos decaídos, uma ação de maldição, quando você cumprir a tua obediência, quando você se entregar totalmente nas mãos do Senhor. Submissão. Por isso que Tiago diz assim, sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. É isso. Então como que eu vou levar cativo os meus pensamentos à obediência de Cristo? Quando eu cumpro minha total dependência de Deus e total obediência. Aí eu me torno autoridade sobre a carne. Eu pego meus pensamentos e, como autoridade de Deus, eu levo cativo esses pensamentos a obedecerem à voz de Cristo. Não tem como ser diferente. E enquanto você estiver em cima do muro, não dá para te ajudar, não tem oração que te ajude. Nada vai mudar na tua vida. O Evangelho é uma entrega total e incondicional. O Evangelho, irmãos, ou você é de Deus ou você não é, não tem meio termo. O Evangelho é você renunciar ao eu acho, eu penso, eu sinto, é você renunciar a tudo. A Bíblia diz que certo homem soube de uma pérola, de um tesouro de grande valor que estava num certo campo. Ele vendeu tudo que ele tinha, foi lá e comprou aquele campo por causa daquele tesouro. Jesus disse que o Evangelho é a mesma coisa, você tem que renunciar a tudo. Ah, pastor, mas isso é difícil é uma casa em cima da outra, né? É difícil, é um prédio, é difícil. Mas é muito difícil. Não, ninguém aqui está falando de fácil ou difícil, estamos dizendo o seguinte: está disposto a largar tudo? Ou você quer só que Deus faça o que você quer? É por isso, irmãos, que os adeptos do Evangelho sem cruz, eles vêm falando assim, Jesus já fez tudo por nós. Só esquecem, porque toda heresia ou toda seita,
anula uma parte da Escritura para defender aquela que eles acreditam. Eles só se esquecem que Jesus disse para levar. Quem chega diante dele tem que pegar a cruz e carregar. Então eles só se esquecem de falar dessa parte. Mas o Evangelho quer uma entrega total. Eu sou só de Jesus. Se você não faz isso, vai ter um monte de fantasmas te perseguindo. Claro, ele vai perseguir aquele que está bem com Deus e vai perseguir os outros. Porém, quem é que vai levar vantagem? Aquele que está vivendo à sombra do Onipotente. Aquele que está debaixo da mão de Deus. Você vai ter dificuldades no início, isso é normal. Afinal de contas, nós estamos crescendo espiritualmente. Então, já a velha natureza, ela não trabalha dessa forma. Mas precisamos entender que a nova vida em Cristo vai ter que tomar forma. A velha natureza está em nós. Para ela ser suplantada, é necessário o quê? Que a nova natureza tome forma. Novo nascimento, irmãos, é como um bebê. Ele precisa ser alimentado. Então, como você não alimenta um novo homem, com a palavra, vida de oração, se distanciando-se do pecado, nutrindo pensamentos e sentimentos corretos, conversas sadias, mesmo nas tuas conversas, defenda o que está escrito. Aprenda a ser honesto, justo. Procure agradar a Deus também nos seus pensamentos e sentimentos. Não caia na ideia do carimbo calvinista não, que você está carimbado, pode ser depravado à vontade, que Deus vai te levar para o céu de qualquer jeito. Quer dizer, transformar o céu numa lixeira. Não! A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Ou você se reserva para Deus, ou você vai ser do maligno. Se você não for de um, você é do outro. A velha natureza, irmãos, se alimenta. Alimenta com o pecado. É o consumador de... como é que é? O devorador de pecados. A velha natureza. Então, há algum mistério, alguma coisa que não dá para entender? Não. Quando você encontra uma pessoa, eu estou cheio de maldição. Pode ver, está vivendo na carne. Está vivendo em pecado. E aí quer o quê? Quer uma oração mirabolante. Uma renúncia que, renuncia. Eu renuncio isso, renuncio aquilo. Não perdoa, por exemplo, e quer ser abençoado. Odeia não sei quem, mas não sei quem, e quer ser abençoado. Calunia, se rebela e quer ser abençoado. Meu irmão, aí você vai fazer quebra de maldição? Não tem como. Se a lei do Espírito está em vigor em nossa vida, a lei do pecado não pode vigorar. Eu coloquei inclusive isso na rede social. A maldição, onde que ela está, irmão? Sobre o velho homem. Quando você vê alguém debaixo de maldição, alguma coisa está distorcida na vida dele. Eu levei anos, até busquei a tal da quebra de maldição que não resolveu. Por que eu sofri tanto? Porque um dia eu tomei uma decisão e enfrentei o Espírito Santo. Eu disse, eu não vou obedecer o que o Senhor mandou, o Senhor que criou outro plano para mim. E aí depois que eu descobri a besteira que eu fiz, eu já tinha tomado a decisão errada, irmãos. E eu levei muito tempo dizendo, Senhor, me coloca de volta no caminho. Como que eu sofri? Como que eu sofri? Não adiantava, irmãos. Eu orava, jejum, e o negócio pesando para cima de mim. Rebeldia. Até o dia que eu coloquei a vida no altar. Então não tem esse negócio. Desobedeceu. E outra, Deus te ama? Se Ele te ama, Ele vai te corrigir. Ele vai açoitar, Ele vai disciplinar todo aquele que Ele chama e toma por filho. Então a maldição ela está no velho homem. Se eu desobedeço a Deus, irmãos, eu saio do caminho da redenção. Por exemplo, uma pessoa que não perdoa, ela acha que vai para o céu. Sabia disso? Ó pastor, eu não estou em adultério, não mato, não roubo, pastor. É só que eu não falo com a minha mãe. Por quê? Não falo não, o que ela fez por mim é imperdoável. Aí você fala, mas você tem que perdoar. Fala, quem perdoa é Deus. Então, só que Jesus disse que quem não perdoa não poderá ser perdoado. Tu vai para o inferno e acabou. O único que tem dó, irmãos, é o piano, teclado, guitarra tem dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Volta para o dó. Então, não perdoa, quer ir para o céu. Está com ódio de não sei quem, vai para o céu. Como assim?
Como assim? Tem gente que acha que vai. Quem desobedece a Deus, irmãos, está debaixo de maldição. Pastor não precisa, pastor me amaldiçoou. Ué, mas você se rebelou? Não precisa amaldiçoar não, você já está debaixo dessa maldição. Tem um certo líder que todo mundo lá mandava. Era verdadeira, a reunião lá era, e até hoje é assim. Lá todo mundo que chega manda, não tem um cabeça, ele é o cabeça só de nome. Então todo mundo que chega defende um pedacinho. Administração errada. Aí lotou, ficou cheio o templo. Eu disse, vai cair. Ele disse, você está amaldiçoando a obra. Eu falei, não, pastor, já está amaldiçoada. Fechou. Fechou. Agora está tentando de novo, mas vai construir nas mesmas bases, vai cair de novo. Então a pessoa toma uma decisão contra a vontade de Deus, quebra a cara, aí vai pedir uma quebra de maldição para ele resolver. Ou seja, deixa o Espírito Santo de lado, não quer saber o que Deus tem para dizer, porque vai contrariá-lo, e vai atrás de uma oração mirabolante, que vai causar, eu chegar lá, você vai ver, daqui 3 dias, quando eu vou voltar com a bênção na mão. Vai não. Promessa de cura interior, que eu nem falei da cura interior, né? Promessa de cura interior e quebra de maldição, irmãos, é para quem pratica o Evangelho. O Evangelho ainda é e será o meio pelo qual você tem liberdade espiritual na presença de Deus. Amém? Quer ter autoridade de Deus? É só colocar o Evangelho em prática e ler a sua Bíblia. Não vá atrás de fantasias, irmãos. Não vá. Eu na época me envolvi porque diz o ditado que para quem está perdido todo mato é caminho. Eu estava sem solução. Cheguei até na tal da reunião do descarrego lá, como é que é? Sessão do descarrego. Cheguei até aí na época. Por quê? Estava apavorado. Sabe o que é isso? Falta de Bíblia. Resolveu? Não. Deus falou comigo, rapaz, sai fora daí. Porque eu desobedeci a voz de Deus. E aí eu até achei interessante que um dia, um pastor de longe assim, ele olhou para mim, ele não sabia de nada da minha vida, ele disse, por que eu vejo você igual o Jango? Jango é aquele cowboy antigo, né, dos anos 50, 40, sei lá. Ele falou, por que eu vejo você igual o Jango? Porque o Jango era um cowboy que arrastava um caixão pelo deserto. E ele falou, eu vejo você igual o Jango. Você lembra do Jango? Lembro. Você está arrastando um caixão. Eu disse, é verdade. Você sabe como é que eu andava? Por que, Deus? Por quê? Senhor, o Senhor não me responde. Por quê? Por quê? Até o dia que ele falou isso, ele disse, se livra desse caixão. E aí eu falei, Senhor, porque eu não me perdoava por tanta coisa que tinha dado errado. Eu não estava liberando perdão nem para mim. Quer dizer, se Jesus me perdoou, eu não me perdoava. Que coisa, irmãos, que coisa arrogante, quando nem você se perdoa. E aí quando eu fiz aquilo foi um alívio. Logo em seguida, Deus falou comigo, sabe por que eu permiti tudo isso? Lembra-te. E eu me lembrei, um dia eu desafiei o Senhor. Foi um dia eu desobedeci a voz dele, ele me mandou fazer algo, e eu desobedeci. E eu disse, ele que cria outro plano, olha só a petulância do cara, novo convertido ainda. E depois eu tive que amargar um fel. Depois que Deus falou isso, eu entendi por que de tanto sofrimento. Hoje, eu posso dizer que quebra de maldição, irmãos, é um mito, é uma fantasia. Não se engane. Todas as pessoas, pelo menos que eu conheço, que disseram que passaram por lá, eles trocaram 6 por meia dúzia. Continuam na carne. Não mudou nada e nem vai mudar. Deixa eu explicar uma coisa, irmãos. Está havendo um questionamento de gente que foi nesses encontros e receberam alguma coisa de Deus. Deixa eu explicar. Quando Jesus nasceu, Israel estava dentro ou fora da obediência a Deus? Israel estava em desobediência. Por isso que estava debaixo do domínio do Império Romano. A pergunta, todo mundo que estava em Israel estava desviado de Deus? Não. Israel estava fazendo a vontade de Deus? Não. A nação não. Mas alguns dentro da nação estavam? Sim. Algumas pessoas nesses lugares, irmãos, a sua maioria, vai sofrer as consequências de uma fantasia. Outras pessoas vão chegar ali e vão ter uma experiência particular, mas que não tem nada a ver com a tal da quebra de maldição.
É a experiência particular que ele poderia ter em qualquer outro lugar. Por exemplo, campanha. Eu não sou a favor. Entendeu? Não estou endemonizando, mas eu não sou a favor. Coisa minha. Por quê? Porque eu creio que libertação está aqui. Palavra. Entendeu? Sei que Deus revela aqui, os dons estão em vigência e Deus vai fazer. Agora, numa campanha, irmão, quando eu fui na campanha, Deus falou comigo. Claro, irmãos, Deus fala em qualquer lugar. Teve alguém que falou para mim assim: ô pastor, o senhor não concorda? Eu estava com 20 e poucos anos, ele falou: o senhor não concorda com rock, heavy metal, thrash metal? Eu fui no show de rock e Deus falou comigo, usou lá o roqueiro para falar comigo. Eu falei: amigo, Deus usou a mula, você vai botar no púlpito? Está entendendo, irmãos? O fato de Deus usar alguém para falar contigo não quer dizer nada. Deus usa quem Ele quer. Aí eu falei com ele: todo mundo tomou? Podia ficar sem essa. Eu falei: ué, você vai numa reunião, porque Deus já usou bêbado, irmãos, para falar comigo. E foi Deus. Eu estava numa pirraça com Deus. E aí eu cheguei numa reunião, o cara é um adúltero de carteirinha. E gosta de tomar um goró. Ele simplesmente pegou um jornal de negócio de carnaval, um monte de mulher nua lá aparecendo na capa. Ele sempre me respeitou, mas ele pegou o jornal e eu estava coração fechado contra Deus por causa de, sabe, pirraça, carne. Ele pegou aquele jornal e trouxe até a mim, mostrou rapidamente e disse: é ou não é o tempo do fim? Olha só, e voltou para dentro do bar. Naquela hora, irmãos, eu senti a presença de Deus e disse: eu tenho que tomar cuidado com a minha vida espiritual. E eu me consertei com Deus. Deus usou quem? Usou a mula, querido. Então, Deus usou a baleia, Deus usa a mula, usou até Caifás. Irmão, não se engane, não é porque Deus usa que a pessoa está sendo usada de Deus. Alguém diz lá né? Jesus disse: naqueles dias vão dizer: expulsamos demônio na rua, nós profetizamos. Jesus: apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Querido, nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que balança cai. Então, vigia. Mas aquele irmão é muito usado. Já vi gente ser usada, irmãos, em adultério. E foi, o camarada pregou e foi um movimento. Não foi só um, não. Tinha um que já estava cheio de casca, de tanto adultério. Se eu for abrir o verbo aqui, misericórdia. Tem um movimento pentecostal aí que o que mais acontecia. Adúlteros pregando, cantando. Não se engane, irmãos. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Então não é porque lá você teve uma experiência que você vai me dizer que a situação ali está dentro do propósito de Deus. Não se engane. Amém? De pé, por favor. Continuaremos no domingo falando sobre o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais. Daremos sequência. Amém? Glória a Deus. Quero agradecer a todos os irmãos que têm participado conosco. Vocês podem sugerir temas, como nós estamos falando, e foi uma sugestão sobre os ministérios, os dons, as operações do Espírito Santo. Vai levar mais uns 2 ou 3 domingos nós falando sobre esse assunto. E na sexta-feira, na quarta, a gente pode ter temas sugeridos pelas pessoas, tá bom? E é para o enlevo espiritual daqueles que estão participando conosco. Deus abençoe. Pai eterno, queremos te louvar e agradecer por essa oportunidade de meditação da tua palavra, um despertamento para as pessoas que acabam se deixando levar por fantasias. Aprove ao teu doce e majestoso Espírito despertar os crentes para o apetite das Escrituras Sagradas. Voltar ao oráculo divino. Voltar, meu Senhor, a entender que o Evangelho é o bastante. A entender que o nome do Senhor está sobre todo nome. A entender que o Senhor ainda é o que dá coração novo. A entender que o Senhor é aquele que troca o coração de pedra por um coração de carne. A entender que o Senhor, Pai, só o Senhor é capaz de nos chamar para uma intimidade profunda diante do altar da oração e nos levar a um aprofundamento espiritual soberano,
que nesta oportunidade o Senhor arranque aqueles que estão, meu Senhor, sonolentos, aqueles que estão vivendo uma vida, Senhor, em cima do muro, que estão esperando, meu Senhor, coisas fantasiosas para a sua libertação, quando na verdade está escrito que a tua palavra nos liberta, está escrito que o Senhor nos liberta, que o Espírito Santo nos transforma. Espírito Santo, estende as tuas asas e causa um despertamento, Senhor, que os crentes voltem ao altar da oração, que os crentes voltem a sentarem-se diante da mesa, meu Senhor, onde a tua palavra é o banquete principal. Soberano, em nome de Jesus te pedimos, despede-nos em paz, nos guarde, nos livre de todos os males e conceda, meu Senhor, que tenhamos uma noite abençoada, tenhamos um dia seguinte debaixo da tua unção e que carreguemos essa palavra para a transformação da nossa vida, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Terminado, em nome de Jesus.